da negociação dos trabalhadores da saúde, queremos e não podemos deixar de destacar o trabalho exercido pela direção do Sindiodonto, em particular, do companheiro Cláudio, que vem fazendo um trabalho que nunca se viu na história desse sindicato que a gente... Esse sindicato que nós, em particular, não gostamos muito de falar sobre nossa idade, né? Mas, assim, quase 20 anos de movimento sindical nessa cidade, nunca tínhamos constatado uma luta com tanta garra desse sindicato, dessa categoria, que tem resistido às pressões, a resistir, inclusive, às pressões através infelizmente, da nossa guarda municipal, que o Cid Forte aqui também representa, até com spray de pimenta na tenha 41 vereadores, e aí é neste momento que a gente destaca o compromisso do vereador João Alfredo, não só nessa luta, mas na luta dos professores, na luta de todos os segmentos que nós temos tido nessa cidade, seja na luta, na oficina, de todos os segmentos, o compromisso que esse vereador vem tendo frente à luta dos servidores municipais. Então, assim, nós gostaríamos de lamentar também que aqui não estejam presentes os representantes do governo Luiziane Lins. A gente entende que é uma falta de respeito a ausência desses representantes, porque nós já temos a prefeita Luiziane Lins que vive no Redoma. Agora, sem a secretária de saúde, que também será calor da Redoma, porque ninguém sabe onde é que anda essa senhora. Como é que tem categoria dele, da sua própria parte, educação, saúde, que é a parte representada pela doutora Ana Fontenelle, e ela não aparece numa mesa de negociação. Nós gostaríamos de colocar que é importante que a gente tenha cuidado, porque existe também um oportunismo de plantão nesta cidade, que existem as categorias mobilizadas, os sindicatos que estão à frente das lutas, mas tem sempre um furo de alguém que está dizendo nós conseguimos, quando na verdade nós não estamos tomando conhecimento e sabendo quem está à frente desse movimento, quem está no apoio desse movimento. Inclusive começamos a nossa campanha em 17 de março. Esta semana, procuramos a Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, a OAB, solicitamos a Procuradoria Regional do Trabalho para que acatasse a intermediação da negociação dos grevistas da saúde. Isso já foi confirmado pelo Estado no dia 8 às 14h30. O Procurador-Geral Regional do Trabalho, o doutor Gerson Marques, já notificou a Prefeitura de Fortaleza, porque a gente dizia, o reclamamento, apresente uma proposta a essa pauta, que nós queremos dizer, na verdade, que é uma pauta justa. Nós estamos querendo que cumpra um plano de carreira, nós estamos querendo um tratamento igual para os iguais. Quem já viu uma gratificação de área de risco para
parceiro comigo. Desce o plano dos professores. Nesse momento, a população dessa cidade, essa categoria não ficar de imediato, apenas que se resolva. Aquela era nossa regional, não, ali era da audiência. Não será mais esse poder. Queremos dizer também que a vergonha, o buraco da terceirização dessa cidade é uma vergonha. Ele colocou aqui, o Pedro Flávio também colocou. Tem mais de 100 milhões com o INSS. Essa organização social, a gente gostaria de verificar quem administra essa organização social. Porque eles que administram esse instituto não mostram a cara. A terceirização, que no governo do João era um plano livre, hoje ultrapassa de 12 a 14 mil terceirizados nessa cidade. E o tratamento, na verdade, não é um tratamento dessa forma que os trabalhadores da saúde, nós temos divina, nós temos denúncia, os imediatos, os trabalhadores lá, a 200 graus de tipo de sandália japonesa, pegando os pés. Eu quero que não deu tanto para recolher o lixo da cidade. Mas veja os trabalhadores da Unifor, tem um impacto da cidade, um impacto dos processamentos do trabalho. Então, o trabalho que tem que ter, é o SAMU, motorista do SAMU com salário máximo de R$ 459. Então, minha gente, a questão não é só direcionar a questão da saúde, não queria dar uma reajuste. Então, para concluir, nós temos operar reajuste do crescimento básico, assegurando a data básica, ou nós já estaremos hoje com esta cidade, todos os setores e público, servidores públicos e greve geral. Mas a prefeitura recuou, determinei, ou dava reajuste que eu ia ter, com certeza a greve geral. Queríamos ter aqui uns 40 vereadores, viu? Na verdade, né? Isso é importante. Mas eu sei que a pressão e o movimento de vocês vai trazer todo mundo para essa luta. Chamamos agora o senhor Carlos Eduardo Pacheques, representante do comando de greve, para fazer a em nome do Cumprido Fonfredo, né? E o Ricardo já vem colocou a questão da representatividade. A gente tem uma crise de representatividade hoje no Brasil e é muito bom a gente ter um vereador que tem uma coerência, tá certo? Desde que quando deixou o PT, né? Ele poderia muito bem hoje estar nos benesses, né, do governo, cargos, na Câmara Federal, optou por coerência ficar do lado dos trabalhadores e não fazer parte